dia! Estamos ao vivo em mais uma manhã gloriosa, a presença de Deus. Mais um dia para agradecer, mais um dia para se alegrar, mais um dia para declarar que só o Senhor é Deus, né? E mais um dia para correr atrás dos nossos objetivos, para fazermos as coisas acontecerem, para entrar em movimento e ir atrás daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha. E é muito bom o dom da vida. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã estamos aqui para glorificar a Deus, para declarar que Ele é santo, que Ele é bendito, que Ele é dono de tudo, né? E a cada manhã estamos aqui querendo mais um pouquinho da direção dEle, para que a gente possa realizar os nossos sonhos, nossos objetivos, para que a gente possa de fato prosperar aqui na terra e prosperar também no céu, né? A salvação, a partir do momento que você já aceita Jesus, você já ganha, você já recebe, mas e as outras coisas, né? Então é necessário você reinar aqui na terra, para que possa reinar no céu. Bom dia, querida, tá sempre aqui nos acompanhando, um beijo enorme. E a palavra de hoje é uma bênção, como todos os dias. E eu costumo dizer que essa live, né, ela tá sendo uma escola de realizadores. Por quê? Porque aqui você aprende a dominar a si mesmo, para que você possa transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Não só na sua vida, quando você se enche, sabe? Quando você aprende como lidar com as suas emoções, quando você aprende a ter um relacionamento com o Espírito Santo, quando você aprende a andar assim, bem no caminho mesmo, daquilo que Jesus ele trilhou, você consegue ter a mente aberta para poder, sabe, ter estratégias, ter conhecimento, ter várias outras coisas para você poder ter essa abundância, essa prosperidade. Então tudo começa quando você consegue se dominar, um autodomínio, né? Ontem eu fiz um post sobre isso, se você ainda não leu, tem lá no meu perfil no Instagram, aqui, né, no meu perfil do Instagram, falando sobre isso, como que você faz para ter esse autodomínio. Então quando você consegue ter esse autodomínio, todas as outras coisas elas vão se tornando mais simples, mais práticas, né? Não mais fáceis, mas mais práticas, de você ir atrás, de você realizar, porque na sua mente você já conseguiu lidar com todas as prisões, com todas as adversidades, com tudo aquilo que sabe que faz o teu cérebro assim travar, tudo que faz você não agir, né? Então quando você trata disso, você consegue ter mais liberdade para fazer o que precisa ser feito, você consegue ter coragem para fazer o que precisa ser feito, e as coisas elas vão acontecendo de maneira bem natural e assim explode, a pessoa explode aí na terra. Bom, a palavra de hoje que eu tenho é Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao 8. Então vamos lá. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e no inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receita quando vem o calor, mas não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Ontem eu estava estudando, né, algumas passagens, e essa daqui ela veio no meu coração para que a gente pudesse trabalhar nela hoje. Isso aqui o profeta Jeremias, ele escreveu como uma mensagem, né, para o povo de Judá. Não sei se você sabe, mas existia uma época em que tinha uma guerra entre o reino do norte e o reino do sul. E naquela guerra... Começou. E naquela guerra...
o reino de Judá era um reino assim mais fraquinho, porque só tinha 2 tribos, Judá e Benjamim. Então eles se sentiam mais fracos em relação a todos os outros, né? Que no caso a tribo de Israel, que era todas as outras tribos, né? Que estavam lá, as demais tribos de Israel. E o povo lá, os reis que reinavam em Judá naquela época, eles estavam procurando ajuda de outros povos para poder ter força no braço suficiente para poder guerrear contra o reino do norte, que no caso são os israelitas. E eles, nesse momento aqui, eles buscaram a ajuda da Babilônia, né? Então o rei foi lá e pediu a ajuda deles para que eles conseguissem, ter mais pessoas para guerrear contra o reino de Israel. Só que acontece que naquele momento eles estavam confiando na força do homem, na força daquele exército babilônico. E o que aconteceu? Depois do rei da Babilônia suprir essa necessidade de pessoas, ele foi colocando tanta gente, tanto exército ali no povo de Judá, que acaba que eles tiveram assim, não vou mais ajudar eles não, eu vou tomar essa cidade para mim. E foi o que aconteceu com o rei Nabucodonosor, ele invadiu mesmo o reino de Judá e tomou a cidade para ele, saqueou, derrubou o templo, fez várias coisas. Mas isso só aconteceu porque o rei, naquela época, o rei de Judá, ele confiou que os babilônios iriam ajudar ele a enfrentar a guerra, enfrentar os outros povos. Quando, na verdade, ele até ajudou no primeiro momento, no começo, até ganhar a confiança do povo de Israel, até de Judá, no caso, até ganhar a confiança deles. Depois que ele tinha ganhado essa confiança, ele invadiu e destruiu a cidade de Judá, né? E o que eu quero dizer com isso? Teve um momento da minha vida, quando foi em 2018, né, que foi assim, eu comecei essa mudança de chave na minha cabeça desde 2018, né, quando eu comecei a ter conhecimento, quando eu comecei a expandir, né, para novas áreas. E porque quando você tem conhecimento, você se liberta, né? Você começa a aprender várias coisas. E aí foi quando eu fiz a minha formação em coaching, tinha vários planos, né? Tinha várias coisas assim na minha cabeça. E por muito tempo eu achei que o conhecimento que eu tinha era o suficiente para me ter alguma coisa, para me chegar em algum lugar, para me fazer alguma coisa, né? Mas aos poucos, né, Deus ele foi me mostrando que não é sobre mim, né? Não é na força do meu braço. Não era assim que eu ia conseguir as coisas. E 2020 foi um ano assim de muita transição e muita quebra de paradigma assim, na minha cabeça, porque foi justamente o período da pandemia que a pandemia explodiu, né? A gente viajou e no momento que a gente viajou, que a gente ia sair, se divertir, foi o momento que fechou tudo, a gente não podia ir para lugar nenhum. E aí, como sempre diz, assim, o homem faz diversos planos, né? Mas a vontade de Deus é que prevalece. E naquele momento, naquele período onde eu passei 15 dias longe do trabalho que eu estava, né, 15 dias longe da minha cidade, eu procurei o que eu poderia fazer, sendo que eu tinha que ficar em casa, né, no caso, na casa da minha cunhada. E aí, nesse momento, eu comecei a estudar a respeito de negócios, a estudar a respeito de processos, a estudar várias coisas. Eu comecei a mergulhar de cabeça mesmo em vários ensinos. Encontrei algumas pessoas no Instagram que me desse assim, um direcionamento. E aí foi quando eu pensei em abrir a consultoria, né? Quando eu estava nesse momento, né, de aprender sobre isso. Não, então eu vou usar o meu conhecimento para me poder ajudar outras pessoas e tudo mais. E abrir a consultoria até que no primeiro momento foi uma boa ideia, mas eu não sabia nada. Tipo, de como conseguir clientes, de como fazer várias coisas. Eu só tinha o conhecimento básico, o conhecimento que na formação de coach que eu tinha feito. Mas a experiência em si, eu ainda não sabia como administrar, não sabia como ter o primeiro cliente, não sabia como falar, não sabia fazer muita coisa. E aí eu comecei a estudar mesmo, a mergulhar nesses assuntos e a pensar, então, agora eu sei, agora eu vou. E aí toda vez que eu ia, fechei pouquíssimos contratos, né? E aquilo ali ele foi fazendo um tratamento assim em mim, sabe? De entender que não era sobre mim, né? Nem por nenhum momento eu juntava a minha fé com aquele negócio. Por nenhum momento eu fazia isso. Eu achava que não existia, que não era possível a pessoa falar sobre carreira,
falar sobre dinheiro, falar sobre várias outras coisas e ter que envolver Deus. Eu achava que isso não era possível. Só que depois isso foi mudando na minha cabeça. Inclusive o meu marido falava muito sobre isso, né? Que eu devia ensinar também sobre a palavra, né? Porque não tem como separar. Quando você anda nos caminhos do Senhor, aquilo que Deus faz na tua vida, ela vai transbordando na vida de outras pessoas. E não tem como separar, não tem como... Hoje eu entendo isso, que não tem como você saber administrar suas finanças sem ter uma orientação de Deus, né? Não tem como você prosperar, não tem como você fazer outras coisas na sua vida, na sua carreira, sem ter a mão de Deus ali na sua vida, na sua mão. E por muito tempo eu andei na força do meu braço mesmo, assim, aí eu chorava porque eu não estava conseguindo cliente, e eu chorava mais ainda porque eu queria sair do meu emprego e eu não podia porque eu não tinha reserva financeira. Então foi uma loucura muito grande, foi um período muito difícil pra mim, muito difícil mesmo, porque... Bom dia, minha mãe linda. Eu não fluía, eu chorava demais. E aí meu marido sempre chegava pra mim e disse assim, olha, calma, respira, vai dar certo. Mas por muito tempo eu fiquei assim, nossa, mas eu não sei o que tá faltando, eu sei disso, eu sei aquilo, e fulano de tal faz isso e consegue. Eu pensava muito isso, né? Ficava comparando a minha vida com a vida de outras pessoas que já tinham chegado lá. E eu ficava falando assim, nossa, eu acho que é o lugar que eu tô, é as pessoas que me seguem, sei lá, eu não sei. Aí eu fui atrás de muita coisa, fui, até que eu cheguei segui algumas pessoas que tinham essa relação de Deus e as coisas da terra. De quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, quando você confia a sua vida em Deus em primeiro lugar, as coisas elas vão acontecendo. E eu inclusive fiz até mesmo um lançamento, né, em novembro de 2020, tanto é que depois eu adoeci, minha garganta fechou, eu não conseguia mais falar, não conseguia mais falar direito, né, que toda vez doía minha garganta. Foi aí que eu peguei pneumonia, depois peguei tuberculose, e aí foi um processo muito complicado. Mas naquele momento, Deus me fez perceber que era Ele que tinha que estar em primeiro lugar. Eu estava procurando pelas coisas erradas. Eu estava querendo, sabe, ter essa liberdade financeira, viver em casa, ter um trabalho online, como tem muita gente que vende isso, né? Eu queria isso pra mim, queria viver assim, viver trabalhando de casa e tudo mais, ter a liberdade geográfica e tudo mais, mas eu queria pelos motivos errados. Eu queria mesmo porque, sabe, todo mundo vivia assim, era muito fácil, né? Era muito fácil. E eu achava que era, e que eu tinha que ter isso também. Mas no momento em que Deus me permitiu que eu adoecesse, eu comecei a ver as coisas de uma outra maneira. E foi assim um tratamento, sabe? De dentro assim pra fora, de entender que não era sobre mim, que não era na força do meu próprio braço. Exatamente, tentando com a força do próprio braço. Era isso. E eu tava tentando. E eu tava sozinha, eu me sentia literalmente sozinha. E isso me fazia chorar quase todos os dias. Ai, meu Deus, por que eu não tô conseguindo? Nossa, o que eu tô fazendo de errado? E aí eu via e revia, não, mas isso aqui tá certo. Sempre faltava alguma coisa e eu nunca sabia o que era. E nesse momento foi assim muito louco, assim, de novembro de 2020 a janeiro de 2021, foi assim, foi 2 meses e meio que foi assim uma virada de chave muito grande, né? De entender, e foi justamente quando a gente teve coragem suficiente para abrir o negócio, que a gente deixou as coisas de lado, deixou assim, sabe, o nosso orgulho, principalmente eu, né? Porque eu já tinha tido um negócio meio que falido, né? Que eu decidi abrir a consultoria e tudo mais, mas não conseguia me manter com isso, porque era poucos clientes, eu não sabia precificar, não sabia me comunicar, não sabia fazer muita coisa. Não valorizava aquele conhecimento que eu tinha, e mesmo assim nem eu me valorizava, nem as pessoas me valorizavam também, né? Era muito louco isso. Mas quando foi essa transformação, né? Meu marido, eu admiro muito ele nesse sentido de que ele é muito pé no chão, muito firme, né? Eu tenho aprendido cada dia mais com ele.
de que ele é muito tranquilo, assim, sabe? Pode estar caindo canivete, mas ele é uma tempestade enorme, mas ele é muito tranquilo. Aparentemente, né? Por dentro a gente sabe como fica, mas ele transparece isso, que vai ficar tudo bem, que não vai, a gente não sabe que Deus ele vai agir, que ele vai dar um jeito. E quando a gente confia na força do nosso braço, a gente sempre fica com medo, a gente sempre fica incerto. A gente é como essa árvore aqui que é plantada no meio do deserto, solitário, sabe? O deserto assim que não floresce, que não cresce nada, que é aquelas, acho que só aquelas árvores que é cacto, que chama, né? Que não precisa de muita coisa para sobreviver, que tá ali mesmo só, sabe? Se arrastando. Essa é a pessoa que confia na força do seu braço. Né? E eu, por muito tempo, fui essa pessoa de confiar que o meu conhecimento era o suficiente, que aquilo que eu fazia era o suficiente, quando na verdade não era. Precisava de muito mais. E foi preciso que eu parasse assim, que Deus parasse o tempo ali pra mim e me resgatasse, disse assim, filha, eu tô aqui contigo, calma, respira. Depende de mim, não de você. Quando você entender isso, as coisas elas vão mudar. Só sobrevivendo, exatamente. Eu tava só sobrevivendo no modo automático, no modo zumbi. Só sobrevivendo. E quando teve essa virada de chave, quando a gente despertou, né, pra nossa organização financeira, a gente se despertou pra, sabe, começou a vender algumas coisas e viu que aquilo ali era bom, e a gente se encheu de força o suficiente para poder, não, agora tá na hora de abrir o nosso próprio negócio. E foi o que a gente fez. E depois que você abre um negócio, você fica, as pessoas de primeira viagem, né, ela sempre fica com a incerteza do que vai acontecer, e é normal isso. Sempre fica assim, meu Deus, como é que vai vir os primeiros clientes? Será se eu vou dar conta? Será se eu vou conseguir pagar tudo? Aí vem um monte de será na cabeça, né? E aí mesmo é que é necessário a gente confiar na força de Deus, não na nossa força. E mais uma vez, Deus ele foi tratando em mim, mais uma vez. Isso os processos não acontecem do dia para a noite, é um processo que às vezes é bem demorado. Para algumas pessoas destrava muito rápido, mas para outras é um processo bem demorado. E viver na dependência de Deus é bem desafiador. Não vou dizer difícil, mas é desafiador. Porque o que é viver na dependência de Deus? É você acreditar que realmente Ele que vai suprir as suas necessidades. Que você vai fazer a sua parte. Que, claro, quando a pessoa fica assim, eu vou ficar dependendo de Deus. Aí fica lá sentado, esperando. E não faz nada, não se move, não age, né? Fica apenas sobrevivendo. E Deus, Ele vai agir na vida daquela pessoa a partir do momento que ela se mover, que ela, sabe, que ela dá os primeiros passos. Ela dá um passo, Deus ele vai dando outro. E no negócio, né, quando você abre você é empreendedor, quando você tem ali um negócio, você fica preocupado com as contas que tem pra vir. Você fica assim, meu Deus, eu ainda não vendi o suficiente esse mês. Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, não sei o que. Ai meu Deus, não sei o que. E aí tudo que você já aprendeu a respeito de Deus, a respeito de confiar na força de Deus, a respeito de sabe, parece que tudo vai embora. E aí mais uma vez você confia na força do seu braço. Quando você vai vendo assim só os números, vai vendo os números, aí fica feliz, né, quando tá um valor acima que você espera, mas fica desesperado quando o valor tá baixo e o mês tá acabando e ainda não aconteceu. Por muito tempo eu fiquei assim, muito tempo, durante esse ano de 2021, por muito tempo eu ficava assim. E o meu marido sempre falava assim, olha, tá na conta de Deus, ele tá no controle, ele que vai suprir as nossas necessidades. Aí eu ficava, não, mas a gente precisa vender, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. Sim, é claro, a gente precisa fazer tudo isso, mas antes é preciso confiar em Deus. As preocupações nos afastam da certeza, é verdade. É verdade isso. Quando a gente se deixa dominar pelas preocupações, a gente não consegue ter essa confiança que é necessária. Michelle, tu tá dizendo então que eu tenho que ficar parado esperando? Não, que você tem que agir, mas com fé e não com medo. Porque o medo, ele te paralisa e ele te cega. Você não consegue enxergar as coisas que você realmente precisa fazer. A sua mente se fecha.
e você não consegue produzir, você não consegue prosperar, você não consegue ter a criatividade para fazer as coisas acontecerem. E você só vai conseguir através de uma mente clara, de uma confiança mesmo, sabe? De dizer assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas Deus ele vai me mostrar. Ele vai abrir uma porta, ele vai enviar alguém, ele vai fazer alguma coisa, mas ele não vai me deixar passar necessidade, ele não vai me deixar passar por isso. Às vezes a gente confunde muita coisa que, tipo, tem muita gente dentro da igreja ou fora também que fica o mês todo apertado. Sabe, que não consegue administrar bem as finanças e aí fica gastando todo o seu dinheiro, e quando chega no final do mês, aí fica, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro. Senhor, manda alguém, manda isso, manda aquilo, sendo que a responsabilidade de administrar o dinheiro não é de Deus, é sua, né? E às vezes você passa por essas situações por não saber administrar o que vem na sua mão. E a gente às vezes confunde muito, que Deus ele tem que me dar, ele tem que prover, ele tem que fazer isso, ele não tem que nada. É você que tem que administrar aquilo que ele dá na sua mão. Lá em Mateus, capítulo 25, fala da parábola dos talentos, né? E fala que o Senhor, ele deu cada um, né? O chefe ali, ele deu cada um conforme a necessidade, conforme a capacidade de cada um. A capacidade de gerenciar, a capacidade de mexer com aquilo dali. E talento naquela época era dinheiro, né? Literalmente era dinheiro, que era a moeda de troca que o pessoal usava naquela época. E para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Cada um conforme a sua capacidade. E o que ele deu 5, aquele que pegou os 5, ele foi logo lá e movimentou e multiplicou, aquele virou 10. Aquele que era 2 virou 4. Mas aquele que era 1, por medo, ele escondeu. E quando o senhor daqueles homens voltou, ele perguntou para cada um o que aconteceu. E aí aquele que multiplicaram, ele pode entrar, né? Pode entrar. E aquele que tinha só 1, que falou para ele, Senhor, eu sei como tu é um homem severo, então eu tive medo e escondi. E ele falou assim, mas antes você tivesse deixado essa moeda, esse talento, né, no banco, porque quando eu voltasse, pelo menos receberia os juros. Né? Então ele enterrado, nem os juros estava recebendo, não recebia nada. Porque, não sei se você sabe, mas a partir do momento, todos os dias o dinheiro ele vai sendo desvalorizado. Então, o que vale R$100 hoje, não é o mesmo que valia 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Em que sentido? Você não compra as mesmas coisas que você compra hoje com R$100 que você comprava há 20 anos atrás. É totalmente diferente. Você deve perceber isso, deve ter percebido isso. Que quando você vai no supermercado, o dinheiro não tá dando pra nada. Mas é isso, porque o dinheiro ele vai perdendo valor. E quando algo vai sendo colocado na sua mão e você não consegue administrar, você não consegue, multiplicar, aí vai faltar. E até aquilo que você tinha será tirado. Ou seja, vai aparecendo outras coisas que você precisa gastar que vai ficar sem, né? No mês, vai ficar sem. Então essa questão da administração de dinheiro é muito séria, né? E às vezes a gente fica confundindo e acha que Deus ele tem que dar tudo para você. Ele já deu. Ele deu uma moeda para cada um, conforme a capacidade de cada um. Para um ele deu mais, para outro ele deu menos. Então é o seu papel multiplicar esse dinheiro. Às vezes a gente fica tão preso na CLT, né, ou então até mesmo no negócio, quando você tem um negócio, de estar todo o tempo acomodado ali com aquela fonte de renda, só com aquilo dali, ganhando só aquilo dali. Esses dias eu tava falando muito pra Wes, a gente tem conversado muito sobre isso, que a gente precisa encontrar outras fontes de renda, que a gente precisa, multiplicar nosso dinheiro. A loja já tá lá, mas a gente precisa de outras, tem que ter outras, porque ficar dependendo só de uma coisa, a gente sempre vai ficar limitado. Então é preciso ter outras coisas, é preciso vir dinheiro de outras fontes para você multiplicar ainda mais. E através da sua vida, você possa abençoar a vida de outras pessoas. Muita gente quer abençoar, eu vou dar para fulano de tal, mas não tem nem para si mesmo, né? Deus é um Deus do impossível, né? O que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. É exatamente isso. Aquilo que é possível, você
vai fazer. Deus, ele não vai te botar a mão ali. Ele vai chegar quando é impossível, quando não tiver mais saída, quando não tiver mais nenhuma outra alternativa, quando não tiver mais nenhuma direção. Aí ele vai e age conforme o poder dele. Mas cabe a você confiar nisso. Confiar em Deus não é ficar... Eu carrego essa frase há muito tempo. Confiar em Deus não é ficar sentado esperando. É você orar, pedir uma direção e seguir em frente. Como eu falei alguns dias atrás, né, que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você pede um direcionamento de Deus, quando você tem ali a ação que você precisa fazer, Deus ele vai ajustando, ele vai... Não, vem aqui, vai assim, meu filho. Não, vai assim. Ele vai ajustando. E é incrível isso, porque quando você entende que não é na sua força, né? Demorou muito para mim entender isso, demorou muito mesmo. E agora, nessa virada, né, de 2021 para 2022, agora mesmo que faz muito sentido essa clareza para mim, que não é na força do meu braço. Eu posso conhecer tudo, eu posso ter vários conhecimentos, eu posso buscar várias coisas, mas se eu não entender que eu preciso depender 100% de Deus, nada disso vai ser suficiente, nada disso vai dar certo, nada disso vai melhorar. Né? Então é preciso a gente entender e acordar para isso. Você vai conquistar as coisas no seu dia a dia, na sua vida? Vai, à medida que você se esforçar para isso. Mas é preciso entender que não é na força do seu braço. Não é na força daquilo que você está passando, daquilo que você sabe, daquilo que você acha que sabe. Vem de Deus, né? Até porque toda a honra e toda a glória é para Ele, é tudo por Ele, tudo para Ele, tudo por meio dEle. E a glória ela precisa ser dada a Deus. De tudo mesmo. E eu estava desesperadamente tentando, buscar isso, de que eu precisava juntar as coisas que eu ensino, as coisas que eu gosto de compartilhar, que eu sempre fui muito assim, né? Desde esse processo de 2018, quando despertou, quando eu fiz essa formação em coach. Então, tudo eu quero ensinar, né? Tudo que eu vejo, assim, leio alguma coisa, eu quero ensinar. Mas só que houve a necessidade de entender que esse ensino, ele parte de um princípio, que é Deus. Se Deus ele não for a base de tudo, nada vai adiantar. Você pode... na força do braço pode ir. Eu estava até conversando com a Alessandra agora, que tem muita gente que faz isso, né? Que não é cristão, que não serve a Deus e é rico, e tem várias coisas. Mas sempre vai ficar um vazio dentro dela. E não há como viver a felicidade plena se você não tiver esse relacionamento com Deus. Não tem como. Então é primeiro Ele. Aí quando você busca primeiro Ele, as outras coisas Ele vai acrescentando. Mas não é que você vai ficar sentado esperando acontecer. É que Ele vai te dando ferramentas, Ele vai te dando talentos e você vai multiplicando. À medida que Ele vai te dando, você vai multiplicando, vai dando frutos. E aí ele vai fazendo mais ainda, ele vai agindo mais ainda. O medo sempre vai ser um bloqueio, mas ele não acaba. Você vai desbloqueando por etapas, por fases. Antes eu tinha muito medo de começar alguma coisa, eu achava que eu nunca estava pronta. Então eu sempre desenhava muito, aqui em casa tinha que eu botava uns cartazes, que eu desenhava vários processos, então eu tinha muitas ideias, ainda tenho. E aí eu fazia várias coisas criativas mesmo, sabe? Vários processos. Isso aqui eu posso fazer assim, assim, assim. Mas eu nunca começava nada, porque eu sempre achava que eu não era boa o suficiente, porque eu sempre achava que eu não tinha conhecimento suficiente. Aí eu ficava numa obesidade cerebral, que é quando você busca muito conhecimento e a sua cabeça vai enchendo de coisas, você fica tão confuso que não sabe o que fazer. É isso que se chama obesidade cerebral, e eu tinha muitas mesmo, porque eu não conseguia executar. Eu só ficava sugando. E recentemente eu aprendi que quando você aprende algo, é preciso que você ensine aquilo que você acabou de aprender, para que não fique preso ali no seu cérebro e venha, nem um pulso, né? Ele faz tudo. Então ele bombeia água pro coração e solta. Bombeia sangue pro coração e solta, entendeu? Então é nesse fluxo, você aprende e ensina, exatamente, você aprende e aplica, você aprende, aplica e ensina aquilo dali que você fez, que ele vai saindo da tua mente, vai esvaziando e você vai tendo espaço para aprender coisas novas. Então, por isso que quando você me vê para eu sempre vou falar, as coisas acontecem quando você se move, vamos para cima, que você precisa sair do lugar, que você precisa começar, porque
é isso, que às vezes a gente fica parado sempre no primeiro bloqueio, que é o medo de começar. Depois que começa, vem o medo de não dar certo. Depois que você passa por esse medo, aí vem vários outros, conforme a experiência que você vai vivendo. Mas é necessário entender que a grandiosidade de tudo, o controle de tudo, está nas mãos de Deus. Não é na força do nosso braço, não é na força do seu conhecimento, não é na força das pessoas, sabe? De você, às vezes, fazer que nem Judá, que foi procurar ajuda da Babilônia para poder suprir ali uma necessidade de pessoas, porque tinha poucas pessoas, né, que moravam em Judá, e a maioria era 10 tribos contra 2 tribos, quando eles criaram essa guerra, né? E aí eles se sentiram muito pequenos comparado àquelas pessoas. Só que eles esqueceram que Judá foi a tribo escolhida por Deus. A tribo de onde Davi saiu, a tribo que ele falou que dali iria sair o filho dele, né, o Messias. Então eles não entenderam que era com eles que eles estavam, que eles eram pequenos, mas era do lado deles e não dos outros que acabaram se distanciando, se desviando do caminho do Senhor. Para você ver que depois que há essa separação, não sei se você sabe disso, mas depois que há a separação de reino do norte e reino do sul, reino de Israel e reino de Judá, depois que o reino de Israel também foi aprisionado, o reino de Judá também foi aprisionado, e depois, quando foi para voltar, quando foi liberdade, a Bíblia nem cita o que aconteceu com os israelitas, ela só cita o que aconteceu com Judá, que Judá voltou. Sabe? Então, a mão de Deus, quando a gente confia nas mãos de Deus, ele vai agindo. E o mesmo Deus que agiu antes na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, de Sansão, de todas aquelas pessoas, é o mesmo Deus que opera hoje. É o mesmo Deus. E às vezes a gente não entende isso e acha que é bom o suficiente. A gente não é bom em nada. Quem é Deus, né? E Ele que nos traz esse renovo e faz com que a gente venha confiar nele e entender que através dele a gente consegue alcançar o que a gente precisa, que a gente consegue chegar onde a gente quer. Mas se a gente não tiver esse discernimento, essa separação, as coisas não vão fluir. A gente vai se sentir sozinho, abandonado, vai chorar, que nem eu chorei várias vezes. Mas cada momento, né, é um aprendizado. A gente precisa aprender a tirar as lições daquilo que a gente passa. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Ninguém vai, mesmo que você se alicerce ali na rocha, que é Deus, não é dizer que você não vai passar por problemas. Até porque está dizendo aqui, porque ele tende as suas raízes para o ribeirão e não receia quando vem o calor. E no ano de sequidão ele não se perturba, ou seja, os problemas eles vão aparecer. A sequidão ela vai chegar, só que a pessoa não vai ficar perturbada, ela não vai ficar preocupada, ela vai confiar que Deus está no controle de tudo. Ela vai confiar que Ele está acima de todas as coisas e que é nele a sua rocha, que é nele a sua confiança, não em você mesmo, não nas outras pessoas. Às vezes a gente procura desesperadamente que alguém nos ajude e sabe, na força de outro homem. Maldito é o homem que confia na força de outro homem. Ou até dele mesmo, achar que ele é bom o suficiente, ou de outra pessoa. Mas bendito é aquele que confia na força do Senhor. É isso. É sobre isso. Bom, meus amores, o que eu tinha para falar era isso. Quando estamos na dependência de Deus, Ele escreve a nossa história para sermos lembrados, assim como o povo de Judá. Exatamente. O povo de Israel ficou totalmente esquecido, mas o povo de Judá foi lembrado. Mas foi lembrado não naquele período ali que eles ficaram distanciados, mas no momento em que eles foram para a Babilônia, que eles estiveram lá, existiram pessoas lá dentro, como Daniel, Isaac, como é o nome? Medraque, Isaac, Abednego, e outras pessoas, Esté também, pessoas que estavam lá na Babilônia, mas que nunca esqueceram da aliança que Deus tinha com Judá, da aliança que Deus tinha com os judeus, né? Por isso que você conhece hoje os judeus e não o restante, né, das outras tribos, porque não tinha mais. Tudo se tinha desfeito, porque eles confiaram na força do seu próprio braço, não na força de Deus. E Deus só foi agindo mesmo na vida do povo de Judá quando eles entenderam que eles precisavam depender de Deus. E é isso.
Quando você entender que precisa depender de Deus, que não é na força do seu braço, que não é na força do braço de outras pessoas, de outros homens, de a pessoa confia muito a sua vida no pastor, no fulano de tal, no seu líder, quando na verdade precisa confiar que é Deus. É Deus que está no comando, que está no controle. Coloque a sua vida nele, nas mãos dele. E o mais ele vai fazer, mais ele vai fará. Ele fará. Amém? Que você tenha um dia excepcional, sabe? Abençoado. Que você reflita sobre isso. Será se eu estou colocando a força do meu braço nisso? Será se eu estou achando que eu sou bom o suficiente para poder fazer coisas que só Deus pode fazer? Quando na verdade eu tenho que confiar que Ele está no controle? E entenda que eu falo, não é você ficar parado esperando, sabe, as coisas acontecerem, é você se mover conforme a direção de Deus. E para isso você tem que pedir, tem que orar, tem que falar com Ele, dizer assim, meu Deus, eu não sei o que fazer, mas eu preciso disso, então me dá uma orientação, me mostra qual é o caminho que eu tenho que seguir. E é isso. Aí, na força da oração, na força da sua fé, com a fé o suficiente para confiar que Ele está no controle, as coisas elas vão acontecendo na sua vida e você vai compreendendo que não é na força do seu braço, é na força dele. Amém? Tenham todos um dia abençoado, um dia assim excelente, que hoje você venha estar sendo tratado nesse sentido, de que não é na força do seu braço, que é na força de Deus mesmo, que você precisa confiar e acreditar que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer conforme a vontade dele. Amém? Um beijo no coração de vocês e amanhã estamos aqui nesse mesmo horário. Mas eu queria te fazer um desafio, eu queria que você convidasse alguém para estar conosco nesse momento, sabe? De aprendizagem, de falar um pouco a respeito do reino e de aplicar isso na sua vida para que você possa ter esse autodomínio. Você tendo esse autodomínio, você consegue alcançar outras pessoas, você consegue transbordar na vida de outras pessoas. Então traga um convidado amanhã, mande essa live para alguém, diz assim, olha, tem uma menina aqui falando sobre várias coisas legais aqui todo domingo, todo dia, às 6h27 da manhã, vem aqui comigo. E aí você convida essa pessoa e Deus ele vai agir na vida dela também. Amém? Um beijo enorme no coração de vocês e até amanhã, nesse mesmo horário aqui. Beijão!